Boa noite, estamos aqui nesta quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025, culto da família, palavra para a família, onde vamos meditar em Romanos, capítulo 8, versículos 18 e 19, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, e 2 Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 13. Nome de Jesus Cristo. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Entre nas nossas casas, entre nas nossas vidas, faz milagres, maravilhas nas nossas famílias. Necessitamos de ter santidade, queremos amar somente a ti, porque o Senhor é o nosso bem maior. Faz muitos milagres em nós, entra nas nossas casas, entre nas nossas vidas, mexe com nossa estrutura, sara todas as feridas, nos ensina a ter santidade. Queremos amar somente a ti, porque o Senhor é o nosso bem maior. Faz muitos milagres em nós, entre nas nossas casas, entre nas nossas vidas, mexe com nossa estrutura, sara todas as feridas, nos ensina a ter santidade. Queremos amar somente a ti, porque o Senhor é o nosso bem maior. Faz muitos milagres em nós. É verdade, Senhor. Só o Senhor que pode nos ajudar, nos cuidar, nos abençoar, nós e os nossos familiares. Não há outro Deus, e jamais haverá, que pode, que tem nos ajudado, tem nos cuidado, nos protegido, nos amado, nos perdoado de tantas coisas erradas e nos ama com amor incondicional. O Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor é lindo. Vamos meditar. Romanos capítulo 8, versículo 18 e 19. Diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 18 e 19. Porque o título da mensagem é As Primícias do Espírito, o Espírito Santo, Espírito de Deus Pai, de Deus Filho. Porque para mim tenho por ser certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo, Deus mais Lucas, João, o apóstolo Paulo aqui nos ensinando. Porque para mim, diz o apóstolo Paulo, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E vai ser, está sendo revelada
e vai se ser revelada por Deus. Deus vai revelar-nos para a honra e glória dele. Mas para isso nós precisamos cumprir com o nosso ídolo, o nosso compromisso com Deus. Deus confiou a nós fazermos as obras que ele quer que nós façamos. E o nosso dever e obrigação é de fazer, obedecer. A obediência traz bênção. Eu quero sempre obedecer a Deus. Deus diz que Jesus já pagou o preço. Não precisamos fazer sacrifício, está sacrificando nada, nem ninguém. Temos que obedecer a palavra, obedecer a Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que tudo irá 1000 maravilhas para nós. Porque, para mim, diz o apóstolo Paulo, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tem muitas bênçãos para acontecer, muitas coisas maravilhosas de Deus para nossas vidas no dia a dia, mas precisamos fazer a vontade de Deus, pregar a palavra, ensinar o pouco que as pessoas aprendem com Deus, de Deus, é muito para quem não sabe. Só um testemunho para aquele que já tem meio ano, 1 ano, 3 meses, 2 meses, 1 mês, andando nos caminhos do Senhor, já pode testemunhar as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus, os milagres, os prodígios de Deus que Deus fez na vida dessa pessoa. Porque Deus, ele faz maravilhas todos os dias na vida daquele que crê e anda na obediência da sua palavra. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, temos aflições, temos luta, temos batalha, mas Deus sempre nos concede a vitória. Ele sempre nos concede, sempre nos concederá as vitórias. Se precisarmos de ajuda, é só pedir para Ele. Achegai-vos a mim, diz Deus, e eu me achegarei a vós. Me achai quando me buscai de todo o vosso coração. Aquele que pede, recebe. Deus está todo ouvidos para ajudar a humanidade, o ser humano. O prazer de Deus é estar ajudando o ser humano a se erguer, se fortalecer, vencer, em nome de Jesus Cristo. E o 19 diz, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então as criaturas, eu era criatura antes de aceitar Deus e andar nos caminhos de Deus, seguindo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Eu era também uma criatura. E me tornei filho. Aceitei Jesus, tomei a decisão do Salmos 37, versículo 5. Entreguei o meu caminho ao Senhor, confiei nele, tudo ele fez, está fazendo e vai continuar fazendo, para todo sempre. Me tornei filho verdadeiro de Deus, meio-irmão de Jesus. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação. As pessoas que estão no mundo esperam a manifestação de nós. Os que nos tornamos, viemos para os caminhos de Deus, deixamos o mundo, as coisas erradas, e viemos para os caminhos de Deus, fazer a vontade de Deus, honrando Deus. As pessoas querem ver em nós, Deus em nós, a presença do Deus Todo-Poderoso em nós, conosco. Porque a ardente expectação, estão na expectativa, alertar para
dar uma direção, dar uma esperança. Porque a esperança não é eu, não é o servo e a serva de Deus. A esperança é Deus, é Jesus. Mas nós somos um canal de bênçãos para as pessoas que estão em dúvida sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não fique em dúvida, não. Eles são, sempre serão todo-poderosos. Se você precisar de ajuda, peça a eles, ao Deus do céu, ao Papai do céu, a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ao Espírito Santo deles, que você não vai se decepcionar, você não vai se frustrar, porque eles são o verdadeiro Deus. Não existe, jamais existirá um Deus verdadeiro como o nosso Deus, que ama nos ajudar. Ouve as nossas petições, reclamações e tudo que precisar, que o ser humano vive murmurando, reclamando, mas Deus ele é bom, ele ajuda, ele perdoa, ele é todo amor e perdão. E o ser humano precisa saber que Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele ama a todos, o ser humano. Todo ser humano que pedir ajuda a Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não vai ficar sem ajuda, jamais ficará sem ajuda de Deus. Porque ele é um Pai presente, um Pai amoroso, um Pai zeloso, um Deus que cuida das suas criaturas, das suas imagens de semelhança. E muito mais daqueles que tornam-se filhos e filhas. Muito, muito mais. Esses que se tornam filhos e filhas não precisam muitas vezes pedir. Deus já prepara e já alcança antes, porque Deus sabe bem antes que o que nós precisaremos nos amanhãs à frente. Ele é Deus, ele é todo-poderoso. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente, ele sabe todas as coisas, nada passa despercebido por ele, sabe tudo que se passa. Onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Todo ser humano que pede ajuda a ele está ali presente para ajudar, seja onde for. E onipotente, todo poderoso, para fazer mais do que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos, ou merecemos, mas muito, muito mais. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Porque a mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Está sendo revelada a verdade de Deus, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. É nós se manifestarmos. O nosso manifestar é falar do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe. A pessoa que aceita que anda nos caminhos dele, não perde, não empata, só ganha. Só tem vitórias e mais vitórias, e Deus realiza sonhos, desejos e tudo e muito mais. Deus é um Deus nosso Deus é um Deus maravilhoso, que nós podemos confiar sempre, porque ele jamais nos decepcionará. Ele nunca nos decepcionou e nunca nos decepcionará. Ele nunca nos deixou e jamais nos deixará só. Ele nunca nos desamparou e jamais nos desamparará. Ele estará conosco até a consumação do século. O ser humano acha que está sozinho. O ser humano nunca esteve e jamais estará sozinho, porque Deus está sempre, sempre cuidando, ajudando, protegendo, firmando os passos do ser humano. Deus é tão bom que ele visita o ser na sua concepção, quando o pai, a mãe, o homem e a mulher namoram, que geram né, uma criança. Antes, Deus visita o ser na sua concepção, quando ele é concebido, ganhou a corrida da vida
e concebeu o direito de nascer, ali Deus visita o ser na sua concepção. Deus é bom, maravilhoso, Ele tem o maior amor, o maior prazer em ajudar o ser humano. E todos os seres humanos que pedirem ajuda, e mesmo não pedindo, Deus está sempre ajudando. Deus é bom. E nós precisamos mostrar e falar que Deus é bom. Eu falo com certeza que não há e jamais haverá um Deus tão bom como o nosso Deus, o Papai do Céu, aqueles que se tornaram filho, né? Tem os filhos, as filhas, as demais semelhanças, criatura. Quem ainda não se tornou filho é criatura, está lá ainda não aceitou, não entregou, não fez o que está escrito no Salmos capítulo 37, versículo 5. Né? Mas quando tomar a decisão, Deus está sempre de braços abertos. Quando a pessoa toma a decisão, aquelas pessoas que vêm para os braços de Deus, para os cuidados de Deus, ninguém tira dos braços de Deus. Ele protege com unhas, dentes e garras e não deixa faltar nada. Ele é Deus, Deus de provisão, Deus de amor, Deus que ajuda as pessoas, ajuda as famílias. Deus ama ver as famílias unidas, se ajudando, se respeitando, se amando, dialogando, se ajudando a solucionar as situações. Né? Deus quer que as pessoas se ajudem, se amem, se respeitem. As famílias precisam se unir cada vez mais, porque é necessário. Deus ama as famílias unidas e Deus trabalha em favor das famílias, porque o prazer de Deus é que as famílias fiquem unidas, se ajudando, se amando, se respeitando, né? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, as pessoas, as criaturas, as pessoas do mundo, eles estão vendo quem é verdadeiramente de Deus e quem não é verdadeiramente de Deus. Porque ninguém engana Deus. E se engana o ser humano por pouco tempo. Não há nada em oculto que não há de ser revelado. Não adianta querer brincar de ser cristão, de ser de Deus, de ser... Né? Não adianta. Mais cedo ou mais tarde, vai ser revelado, vai ser mostrado. Nada fica em oculto. Deus traz à tona. Então temos que ser servos e servas de Deus verdadeiro. Se esforçar com unhas, garras e dentes para não se corromper. Porque os tempos estão tão... As pessoas estão se deixando corromper por poucas coisas. É as pequenas raposinhas que destrói a vinha. A palavra de Deus diz lá em Mateus sobre a vinha, as raposinhas que destrói as vinhas. Não é os grandes pecados, mas os pequenos pecados que é um perigo. Não dá, não, isso não quer dizer, isso não dá nada, isso aí não precisa nem se preocupar. É aí que se engana. Vai pecando um pecadinho pequenininho, outro pequenininho, quando vê tá um pecadão. E daí tá distanciando da verdade. Porque daí, se não falar a verdade, se não agir pela verdade, Deus não manifesta a sua justiça. O ser humano, nós temos que nos alertar, porque
O mundo está assim. As pessoas estão assim. Achando que Deus, tudo, como se diz, não pode ser demasiadamente justo e nem demasiadamente injusto. Mas eu prefiro ser demasiadamente justo, muito mais justo, que eu preciso e necessito, porque, né, não pode ser demasiadamente justo nem demasiadamente injusto. Eu quero ser demasiadamente mais justo, muito mais justo, e me policiar para não fazer injustiça, porque a injustiça parece que não dá nada, mas tem-se um preço, e muitas vezes um preço muito, muito alto. Então temos que vigiar. Não é brincadeira, Deus não é brincadeira não. Deus não está para brincadeira não. Deus não está para esperteza não. Deus está para a seriedade da palavra dele. Não adianta o ser humano achar que vão achando que não dá nada, Cobrança vem depois. O acerto de conta, Deus não está. Deus é Deus, Deus não. Deus está falando. Vamos meditar também em 1 Pedro, versículo 1. 1 Pedro lá, no finalzinho da Bíblia. Depois de Coríntios, Filipenses, depois de Hebreus. 1 Pedro, versículo 1. Depois de Tiago, vem 1 Pedro. 1 Pedro, versículo 1, versículo 6, diz assim: E em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Então as tentações, as provações, as lutas, muitas vezes entristece o ser humano, desanima, mas não podemos desanimar. É tudo que o diabo quer, é nos desanimar, para nós não vencermos, para nós andarmos derrotados, murmurando, reclamando contra Deus, e está amarrado esses demônios dos infernos, não podemos aceitar. Sai preguiça, sai murmuração, sai reclamação, não podemos aceitar. As tentações vêm, as lutas vêm, mas nós não devemos de aceitar. As propostas do inimigo vêm, parece ser propostas boas, parece ser coisa boa, mas o final não é boa não, é bomba. Bomba ruim. Então temos que vigiar. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristado com várias tentações. Não podemos deixar a negatividade, os pensamentos negativos, deixar as lutas, as adversidades que vêm nos entristecer. Não podemos aceitar, temos que meditar na palavra, buscar Deus, se alegrar em Deus, se fortalecer em Deus, para mandar essa tristeza, essas tentações, essas opressões, essas
maldições para bem longe de nós, dos nossos familiares, no nome de Jesus Cristo. Caia por terra os inimigos do Senhor, caia por terra. Nós somos muito mais, mas muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos muito mais que vencedores. Nós temos que buscar Deus, buscar Jesus, meditar na palavra, ouvir a palavra, orar, falar com Deus, conhecer Deus como Ele é. Temos que nos esforçar para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Temos que ouvir louvor, louvar a Deus, mandar a tristeza embora, mandar pensamentos ruins embora, negatividade. Temos que buscar a Deus, nos envolver com as coisas do alto. Tá triste? Tá preocupado? Tá apavorado? A coisa tá terrível? Não deixe ficar pior. Busque a Deus, se envolva com as coisas de Deus. Vai meditar na Bíblia Sagrada, vai na igreja, vai buscar Deus, que vou atuar para não ficar do jeito e pior. Porque Deus não quer. Deus está te chamando para você se tornar muito mais, mas muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus você vai poder se tornar um vencedor, uma vencedora nata. E vencer as adversidades. Crescer em Deus. Se alegrar em Deus. Porque em Deus quer lhe realizar totalmente e completamente em todas as áreas da sua vida. Mas para isso você precisa tomar a decisão, do Salmos capítulo 37, versículo 5. Nome de Jesus Cristo. Também vamos meditar em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, à frente. 6 folhas à frente. Na 7ª, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Ela habita a justiça de Deus. E aqui nessa terra também habita a justiça de Deus. Quando falamos a verdade, manifesta a justiça de Deus. Como está escrito lá em Tiago, capítulo 19, versículo... Vamos lá em Tiago, lá para não ficar só na minha palavra. Vamos achar Tiago, para não ficar só na minha palavra. Tiago, capítulo... Vamos ver aqui. Capítulo 2, 19. Vamos ver. Tiago... Esse é capítulo 4, 19. Não é 4, 19. O Tiago diz: Tiago, capítulo 4, 3. Tiago, capítulo 1, 19, será? Vamos ver. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto a ouvir,
tardio em falar, tardio em se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Falar a verdade manifesta a justiça de Deus. Então, sempre que não falamos a verdade, não manifesta a justiça de Deus. A justiça de Deus só se manifesta quando falamos a verdade. Na mentira, na não verdade, Deus não age, jamais agirá. Deus age quando falamos a verdade. Aí manifesta a justiça dele, o agir dele, o poder dele entra em ação, no nome de Jesus Cristo. Segunda Pedro 3, capítulo 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, promessa de Deus, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Habita Deus, o justo, Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E glórias a Deus por isso. Senhor, obrigado pela essa palavra. Que devemos, Senhor, nos esforçar para sempre falar a verdade. Não andar, porque Deus nos deu aquele que vem para Deus não vive mentindo, pecando, fazendo coisa errada, mas sim fugindo do pecado e das coisas erradas, não aceitando. E se não estamos conseguindo, temos que pedir a Deus, Deus me ajuda, eu não quero fazer isso, eu não quero mais andar mentindo, enganando as pessoas, porque se não agrada o Senhor. Deus, obrigado pela tua palavra, para passar a palavra abençoada de hoje, nessa quarta-feira. Que o Senhor ama nós e os nossos familiares, que nós venhamos dar crédito à tua palavra, ouvir a tua palavra e obedecer. Precisamos, Senhor, muito do Senhor. O ser humano que diz que não precisa do Senhor está perecendo, está sofrendo, está... É um dia sorrindo e um dia alegre, 5, 6, 7, 10, triste, amargurado, sofrendo. Mas quem vem para ti, anda nos teus caminhos, não vive sofrendo, mas vive sendo ajudado pelo Senhor, auxiliado, abençoado, abençoada, porque o Senhor não desampara o justo nem a sua descendência. O Senhor é um Deus bom, um Deus que ama a todos, não faz exceção de pessoas. O Senhor não tem nada a ver com o pecado do ser humano, mas o Senhor ama todos os seres humanos. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus lindo, um Pai que eu só tenho de agradecer de o Senhor ser o meu papai, o meu Pai amado, que não me deixa só e não deixa me faltar nada. O Senhor supre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus e sempre suprirá. O Senhor honra quem lhe honra. Por isso, nós, seres humanos, devemos honrar. Os filhos e filhas precisam estar todos os dias, todos os minutos da sua vida honrando ao Pai, ao Deus Pai, nosso Papai do céu, porque Ele é tão bom para conosco. Só gratidão. Senhor, obrigado pela tua palavra. Vamos orar. Senhor, eu oro pelas famílias que estão, Senhor, neste momento, precisando de uma intervenção, de um milagre, de um agir do Senhor. Deus, vá de encontro a essas famílias, a essas pessoas, supra as necessidades delas, Senhor, por Cristo Jesus. Abençoa-os, abençoa-as, Senhor. Que elas venham pedir para o Senhor, o Deus do céu, o Papai do céu, e não pedir para quem não pode ajudar, porque só o Senhor, que sempre os ajudou e sempre os ajudará. Eles precisam confiar mais em Ti, Senhor, porque o Senhor não falha, nunca falhou e jamais falhará. O Senhor ama ajudar o ser humano,
Eu abençoo todas as famílias com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, nome de Jesus Cristo. Senhor, lance o teu manto, um pedido que eu faço, lance o teu manto, o manto da tua salvação, de sobre as nossas famílias, nossos familiares. Vá de encontro a eles, Senhor. Resgata-os, traga-os, visita-os, Senhor. Visita cada um deles, para que eles venham saber que o Senhor é Deus, e o Senhor os ama e sempre os amará com um amor gigantesco, imenso. Obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Tenha uma noite abençoada, o sono dos justos. Abraços, abraços, abraços. Senti no coração de compartilhar, amém. Te amo, Deus, tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é o meu papai. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Pai.